E aí, viajantes, bem-vindo a mais um episódio da Saga da Kombi. Hoje nossa missão é instalar esse climatizador aqui, nesse teto aqui. Então a gente vai fazer o furo aqui em cima, espero que dê tudo certo, e vamos instalar o climatizador. Bora lá. Primeira coisa que eu fiz foi abrir o climatizador, eu inverti os fios lá, todos eles saíam pelo lado de fora, né? Porque esse climatizador aqui geralmente é instalado em caminhão. Então toda a parte do chicote, né, que são as mangueiras, a fiação, sai lá por fora mesmo, vai por fora da cabine. Como nós vamos colocar o nosso reservatório aqui dentro, eu inverti os fios lá dentro, tem lá um espaço para te passar eles e fiz eles sair aqui por dentro, que depois eles vão acabar saindo aqui em cima do teto. Então a gente vai descer eles e tal, vai ligar na parte elétrica. A parte elétrica também já está em andamento, a gente vai fazer um vídeo só sobre ela, tá? E então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Aqui na lateral eu tive que fazer um corte. Esses fios aqui já saíam, né? Esses fios aqui já estavam aqui. E esses outros não. Esses outros foi o que eu inverti lá e passei por dentro. Então aqui eu tive que fazer um corte. Não ficou dos melhores, mas ok. Outro item bem importante também foi o gabarito, que eu utilizei a própria caixa do climatizador para fazer ele. Então a gente posicionou aqui a área de corte, onde a gente vai cortar, que é essa parte mais... essa parte mais de cima, vamos chamar assim aqui, né? Onde ele vai vir um encaixe. E também já marquei os furos. Então se você posicionar lá, vai ficar bem certinho os furos. Nesse caso, a frente é para cá, onde fiz as anotações ali. Então se você posicionar aqui, ó, esse lado aqui é o lado para baixo, eu marquei também, né? Então quando eu subir lá para fazer as medições bem certinho, ele vai ficar mais aqui, a gente vai centralizar ele bem aqui, né? Vai fugir daquela longarina, que aqui assim tá passando uma longarina. A gente vai fazer ele fugir dessa longarina para daí fazer o furo. Né? Então, quando eu chegar lá em cima, eu vou pegar esse gabarito aqui e vou posicionar ele dessa forma, desse lado aqui para cima e para frente, exatamente assim. E ali a gente vai fazer a marcação, os furos também, né? O furo aqui é importante fazer, pelo menos, aqui é 8 mm, eu vou utilizar a broca 10 para ter um ajuste, para esse aqui não entrar tão apertado, né? Então esses furos aqui eu até marquei aqui, fazer tudo furo com 10, e aqui é 8, então quando a gente colocar não vai ficar aquela coisa super justa, para não ter problema de ou danificar a rosca, ou enfim, talvez um pequeno desvio ali na hora de furar, não ter problema de não entrar. E importante também, sempre fazer esse furo aqui com uma folga, tá? Eu vou riscar e vou deixar o corte pro lado de dentro ainda. Eu vou deixar um pouquinho, vai ficar uns 2, 3 milímetros maior cada lado. Não tem problema, porque depois aqui, se ficar um pouquinho afastado, né? Claro, não vai ficar muito, mas se ficar um pouquinho afastado, depois aqui vai vir uma borracha de vedação que acompanha o produto também, e a gente vai selar com PU e tudo mais. A fiação da energia solar das placas, eu vou passar por aqui também. Depois eu vou mostrar lá em cima como é que eu vou fazer. Mas a minha ideia é entrar pela entrada de fios originais ali que saíam do chicote, entrar por aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer mais um furo aqui para passar essas... Talvez eu consiga passar por esses aqui também, mas a ideia é descer os fios da placa solar já por aqui e acessar o controlador de carga que está instalado ali. Com o gabarito aqui em cima, a ideia agora é centralizar ele. Eu tenho que fugir dessa longarina que está lá embaixo, então eu vou usar ela como referência de medida para esse furo, até para alinhar nesse sentido aqui. E nesse sentido aqui eu vou tentar pegar a medida dali e desse canto aqui para centralizar e ver se... para deixar o mais centralizado possível, né? Eu só vou fugir dessa longarina aqui, porque se eu passar a serra depois vai ser bem difícil de cortar. Então eu vou centralizar aqui, vou riscar e vou fazer um furo inicial, e daqui sim eu parto com a serra fazendo todo o entorno. Vamos lá, qual que vai ser as etapas? Eu vou começar fazendo um furo com uma broca 4 mm, vai ser mais fácil. Depois eu vou passar uma broca 10, que eu comprei agora nova. E daí, depois de abrir, eu vou abrir os 4 cantos com a broca 10, nas esquinas, né? E depois a gente vai passar a serra, aqui é conhecida como serra tico-tico, serra vai-vem, enfim. Essa serra aqui, que eu já comprei uma serrinha específica para metal,
né? Porque a original dela era de madeira, então era essa aqui, sem condições de utilizar, né? Então eu fui lá e comprei essa aqui, que é própria para metal. Tive que fazer uma pausa técnica aqui devido a problemas de mau contato. A furadeira acho que foi pro saco. Mas bem na hora chegou o Mercado Livre com algo que eu tinha comprado já essa semana, que tava fazendo falta aqui pra gente, a gente vai usar muito daqui pra frente. Então agora a gente tem aí, ó, da Philco também. Philco patrocina nós. Furando aqui eu percebi que essa isolamento térmico que a gente botou lá embaixo vai acabar atrapalhando. Quando eu passo a broca aqui, ele já enrosca na broca e não vai mais. Eu vou, antes de começar a serrar aqui, eu vou lá embaixo e vou remover toda essa região aqui. Quase que eu derrubei a parafusadeira nova. Boa. Eu vou remover todo o isolamento dessa região entre esses 4 furos, para não ter risco da serra enroscar e ficar mais difícil de cortar. Vamos lá. Beleza, eu removi aqui entre os furos, ficar um pouco mais fácil de cortar. Agora vamos voltar lá em cima e vamos começar o corte. Bem, a princípio está sendo tranquilo, até mais fácil que eu imaginava. Já cortei praticamente a metade. É a metade. Falta só mais esse pedaço aqui. Vamos continuar. Nós botamos o climatizador aqui antes de limpar, só para ver como é que ia ficar, se encaixar, e a gente percebeu que vai ter que fazer uns ajustes aqui. Olha, eu cortei um pouco torto. Vou ter que tirar um pouco nesse canto e nesse canto aqui para ele encaixar melhor. Aí depois disso ainda eu vou passar um thinner aqui para limpar bem a superfície, e eu vou passar um primer também para tanto nesses furos aqui que a gente fez quanto aqui, para não ficar na lata crua, para não ter perigo da corrosão daqui a um tempo, né? Então, antes de limpar, a gente colocou aqui justamente para ver se encaixar certinho. Como tem que fazer esses ajustes, eu vou só cortar agora. Eu vou passar um thinner, passar um primer, esperar secar um pouquinho e a gente já vai colocar ali definitivo. Beleza, já passei o primer, limpei a superfície, já colei essa borracha de vedação que vem junto com o climatizador. E agora eu vou passar um PU tanto por dentro quanto por fora. E lá na emenda eu transpassei um pouco ela justamente para dar para ficar bem vedado. Então eu vou passar PU agora por toda essa linha aqui de dentro, esse perímetro interno, e também pelo perímetro de fora dela.
Beleza, o climatizador tá ali, a gente já deu o aperto aqui, confiro lá em cima, ficou bem vedado aparentemente. Sobre o reservatório interno, tem muito conteúdo disso aqui na internet, alguns falando que deixa pro lado de fora, deixa pro lado de dentro. A maioria que a gente viu, quem deixou pro lado de fora, e é esse um dos motivos da gente ter comprado um climatizador que não fosse com reservatório embutido, porque esquenta muito, ele acaba perdendo bastante a eficiência dele, né? Climatizador ele não é um ar-condicionado, ele só circula o ar. Ele utiliza uma água com uma bombinha aqui, essa bomba joga lá para cima, onde tem um reservatório um pouco menor, e esse ar passa por dentro de uma palha que está úmida e umedece o ar e refresca, né? Então, se deixar isso aqui lá em cima ou pro lado de fora, como muitos deixam, a gente já viu relatos que acaba esquentando, porque fica no sol, obviamente, acaba esquentando e acaba perdendo um pouco a eficiência do climatizador. Então, a gente tinha que deixar aqui dentro. A gente pensou em vários lugares, pensou em deixar aqui atrás, onde vai ficar a geladeira, mas a gente mediu, acabou perdendo um pouco de espaço aqui, não ia funcionar muito bem. Pensamos aqui também, perto do banheiro, só que a mesma coisa, o banco ele tem que ir muito para frente, porque esse reservatório aqui é um pouco largo, ó. Ele deve dar uns 7, 8 aqui, centímetros. Então, depois de muito para lá e para cá, eu defini botar ele aqui, atrás do banco, que vai ficar atrás do banco cama. Não é o lugar ideal por conta da eletricidade aqui e tal, mas eu fiz um teste de vazão nele, não tem nenhum vazamento. E a gente vai cuidar bastante para não ter nenhum tipo de vazamento por aqui, mesmo se tiver, tá tudo bem isolado, tudo bem, não vai ter nenhum problema. Também deixei a bombinha voltada para cá, para facilitar um pouco a manutenção dele. Porque eventualmente se precisar trocar a manutenção, quando o banco cama estiver instalado, eu vou ter acesso nele nessa região aqui. Então o banco vai estar aqui, eu vou ter acesso aqui por trás para eventualmente trocar essa bombinha ou reparo, o que seja, né? E aqui ainda eu vou bolar como que a gente vai colocar água. Eu não sei qual é a eficiência dele na questão de água, mas eu penso que ele não deve consumir muito água, uma vez que ele usa essa água apenas para circular. Então tem uma perca, obviamente, por questão de evaporação, mas acredito que não seja tão grande. Então a gente ainda vai ver. A gente vai testar ele, ver quanto tempo aqui tem 16 litros, se eu não me engano, ou 18. Tem que ver quanto tempo vai aguentar essa água aqui. Para repor também não é muito difícil, dá pra gente acessar por ali e botar ali. Agora eu tô passando a parte da fiação. Depois na elétrica vai ter um vídeo sobre isso, mas eu passei a parte de energia solar. Aproveitei e passei aqui por cima. Eu vou mostrar lá fora onde que ele saiu. Aqui atrás do climatizador tem esse, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas aqui é onde saiu o chicote original. Tanto das mangueiras e tudo mais, porque geralmente esse reservatório é deixado pro lado externo, né? Então aqui é onde saiu o chicote original. Eu aproveitei esse espaço aqui para passar a fiação das placas solares. E depois elas vão vir aqui em cima, né? Então eu já deixei esse espaço ali reservado para isso. Tive que fazer um furinho adicional lá dentro, passar por aqui, e assim eu já aproveito, não preciso fazer nenhuma vedação, uma vez que isso aqui já está vedado, né? Ali pelo PU, ali embaixo e tudo mais. E aqui ele vai por cima, ele faz toda uma manobra por lá, então não tem como entrar água por aqui. Agora aqui eu estou fazendo a ligação da parte elétrica, então a parte que vai vir para o reservatório, eu estou passando por esses eletrodutos. Esses eletrodutos aqui, eles vão ficar nessa posição, depois vai vir mais uma camada de isolamento térmico e depois vai vir ainda o MDF aqui para tampar tudo, né? Nossa ideia é de deixar tudo aqui para eventualmente precisar fazer algum reparo, alguma coisa, é bem mais fácil de localizar, né? Do que deixar os fios totalmente soltos aqui. Então a gente está aproveitando o que deu para aproveitar por aqui. Eu consegui passar por aqui, fazer todo um contorno. E aqui eu vou colocar um eletroduto desses aqui, nessa região aqui mais ou menos, que vai vir até aqui para vir a fiação, passar aqui por cima, ter as mangueirinhas e tudo mais, e da bombinha aqui embaixo também. Então agora eu estou passando por aqui, eu passei um fio guia, estou tentando puxar, mas está difícil. Foi passado então o eletroduto por ali, eu consegui passar. Agora a Dai tá aqui também já, dá um oi aí. E as mangueiras, por enquanto, a gente está passando por aqui, depois eu vou ver se elas vão ficar aí, a princípio. Aqui a gente já ligou para fazer um teste, ligamos lá e agora a gente vai ver se vai funcionar. Pera aí, deixa eu ver. Vai lá, Dai, liga aí. Mais uma vez, acho que tem que apertar. Aí. A bombinha d'água tá funcionando. Vamos ver se tá fazendo vento aqui. A bomba tá jogando água, a mangueirinha tá cheia.
tá voltando água, o retorno da água. Isso que a gente tem que cortar e diminuir um pouco essa mangueira aqui, senão vai ficar muito grande. Acho que ele vai ficar jogando um pouco de água até circular bem lá em cima. Mas o vento aqui é bem forte, deixa eu ver, nem tá no máximo ainda. Agora sim, tá no máximo. Mas dá pra ouvir pelo barulho, o vento bem forte. Aqui ele tem uma luz interna também. E aqui uma luz externa que eu não sei se tem essa luz externa lá, mas vê depois. Ele tem a função de timer, né, para desligar, e também despertador. Eu ainda não vi bem certo no manual ainda como é que funciona. Mas é isso aí. Provavelmente a gente vai sempre usar assim no 4, né, pra... Ó, a bombinha de novo. É isso aí, então a zona de guerra aqui agora. A gente vai partir para tentar ligar as placas solar lá, para daí ter autonomia já para carregar um pouco as baterias. Apesar de que a usina tá funcionando, mas a gente quer deixar funcionando já a placa solar também. Falar um pouquinho sobre a elétrica aqui então, do que nós já temos, tá? Como vocês viram ali, eu desci a placa solar, tá? A gente optou por deixar toda a parte elétrica nessa lateral aqui da Kombi. Aí depois eu vi um painel aqui de MDF e tudo mais, né? Parte dos disjuntores vão ficar abaixo do baú aqui, né? O banco de baterias está aqui, as duas baterias. E aqui a gente tem a nossa usina, que aliás já está em funcionamento, tá na flutuação agora. Tá, não sei se na flutuação, mas está numa etapa aí que está 13.8. Ela tem 3 etapas, essa usina aqui. Então ela começa, estava lendo o manual dela antes ali, ela começa com 14.4, depois mantém a 13.8 e depois ela fica oscilando numa questão de equalização, enfim. Eu já deixei fazendo a primeira carga completa que a gente está dando nas baterias, tá? Como que funciona aqui? Apesar de estar um pouco bagunçado ainda, eu estou passando a parte de eletroduto. Antes de colocar outra vedação aqui, a gente vai colocar mais 3 camadas dessa land patch. Eu vou deixar tudo já passado, todas as tubulações, então já fiz alguns testes aqui, já tem algumas luminárias, 12 volts aqui funcionando de LED, né? A gente vai passar toda a parte de tubulação, vou passar alguns tubos extras, que estão aqui ainda, que eu vou passar. Vou deixar alguns tubos extras nessa região aqui, transpassando para cá, enfim. No futuro, se precisar instalar mais alguma coisa, a gente já tem toda a parte de tubulação, eletroduto, né, passado, a gente pode só passar os fios por dentro. E aqui então a gente está vindo a placa solar lá em cima, está entrando no controlador. Esse controlador aqui eu vou trocar, ele é um PWM, eu vou pegar um MPPT, que eu já vi sobre, ele funciona, só que com o tempo ele acaba reduzindo a vida útil das baterias, porque ele não tem como tu programar para ele ficar a carga flutuando, a cada 30 dias ele fazer uma equalização, como é esse aqui, o carregador inteligente, né? Ele vai sempre manter a carga que tu configurar ali, 14.4 volts, ele vai ficar mandando para as baterias, isso a longo prazo não é muito saudável. Então, eu tinha comprado esse controlador aqui junto com a placa, era um kit, mas eu já acabei comprando outro no Mercado Livre, que vai chegar sexta-feira aí, que é o mais completo e tal, ele é um pouquinho maior até, a gente vai fazer substituição desse, tanto que eu nem liguei, apesar de que já tá funcionando. Agora não tem sol, provavelmente não vai tá ali, mas ele tá ligado nas baterias, tá ligado na bateria aqui, e as placas também já estão ligadas nele. Então, como que eu fiz? A placa solar tá vindo lá de cima, tá descendo aqui por onde eu mostrei para vocês antes lá, tá descendo e tá vindo aqui, passando pelo disjuntor e entrando no controlador. Do controlador, sai daqui, passa pelo disjuntor, vem por esse eletroduto aqui embaixo, e vem para as baterias. As baterias estão ligadas em paralelo, né? E aqui não tem segredo, a usina já tem uma proteção ali que é o disjuntor, vem para a bateria também, que está fazendo a carga agora. E da bateria eu peguei 2 fios de 16 mm e trouxe para esse barramento aqui. Aqui a gente tem toda a parte de fusíveis identificados, né? É fusível normal de aqueles fusíveis de carro, né? Automotivo. Então tá tudo aqui identificado para essa capinha aqui, então você tem parte do acessório que eu botei isso aqui tá provisório aqui, depois quando a gente botar o painel, esses botõezinhos aqui também, eles vão ficar no painelzinho bonitinho aqui e tal, né, vão ficar todos ali para, hoje eles estão aqui provisórios só para testar, eu coloquei as lâmpadas aqui dentro, e aqui a gente tem toda a parte daí de fusíveis, né, que sai
para os lugares. Então, por exemplo, esse aqui tá indo aqui, tá indo lá para a geladeira, onde vai ficar o frigobar depois. Nesse ponto aqui, a gente tem outro circuito indo para a parte do climatizador, que vocês já viram funcionando. E tem a parte da luz de teto também, que daí a gente colocou uma luz principal aqui no salão que vai ficar, e outra luz que a gente vai fazer depois quando fazer o banheiro aqui, né? Essa luz aqui que vai ficar aqui no banheiro. Essas luzes também eu botei provisória só para testar, eu vou ter que tirar depois para passar tanto o isolamento térmico vai aqui quanto a parte do MDF também, né? Mas só botei para fazer os testes. E basicamente a elétrica a princípio vai ser isso aqui. As próximas etapas depois vai ser, eu já comecei a fazer alguma coisa da parte elétrica, da parte hidráulica. Aqui essa bombinha também, tá vindo com fio aqui e tá aqui no water pump aqui, que é a bomba d'água. Então também tem um circuito aqui. E o interessante é que se porventura algum desses fusíveis queimar, ele avisa aqui, tem um LEDzinho indicador, então se chegar a queimar um fusível ou parar de funcionar algum equipamento, a gente pode verificar aqui se algum desses fusíveis queimou, né? Lembrando que aqui depois a gente vai fazer um acabamento e tal, vai ficar aparente só esse visorzinho que eu vou acabar botando aqui. Eu tenho que esperar vir outro controlador para ver como que vai ficar essa situação do espaço ali, né? E essa parte aqui provavelmente vai ficar toda para baixo já do baú, e aqui vai ter um acabamento em MDF que a gente depois vai fazer bem certinho. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. As próximas etapas que a gente vai estar fazendo, então, é a parte de montagem dos móveis, algumas coisas, né? Como o banco-cama, que já tá ao suporte aqui. A parte do frigobar também, que inclusive a gente recebeu ele hoje. E também a parte de acabamento aqui, onde a gente vai colocar os revestimentos. Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, envie para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar tudo que a gente está fazendo.